Neste bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo a Andréia Grezana, que é administradora e apresentadora e também digital influencer. É uma situação assim bem elegante de dizer de uma pessoa que tem várias profissões, várias situações de trabalho. Andréia, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado também por estar trazendo aqui uma pessoa que vai nos trazer grandes informações, né? E eu vou te dar, então, as honras da casa como apresentadora para encaminhar o nosso convidado de hoje. Muito obrigada, Vilmar. É com muita satisfação que eu faço presença aqui no Economia e Desenvolvimento, um programa que eu super admiro, super fã. E hoje trago a presença especial aqui do meu convidado, Alexandre Oliveira, doutor Alexandre Oliveira, advogado, que vai nos trazer um pouquinho de informação sobre um tema que está aí, em destaque nas redes sociais e em assuntos no momento. O que seria, doutor Alexandre, a maneira como se tratar com esse vazamento de dados que está aí, que aconteceu dentro desse mundo de tecnologia? Bom, eu gostaria também, em primeiro lugar, de agradecer o convite, né? Eu também admiro o programa Economia e Desenvolvimento. É um programa que está agregando cultura e bastante informações para nosso povo gaúcho, né? Povo gaúcho que sofreu ontem com a derrota do Inter, mas continua líder, né? É verdade. Mas vamos lá. Continua na liderança, né? Bom, falando do assunto, não se trata apenas de um vazamento, trata-se de um mega vazamento. Infelizmente, a nossa população está muito vulnerável. O nosso país, infelizmente, ainda não atingiu um nível de segurança que possa preservar os nossos dados, né? Em que pese a nova Lei Geral de Proteção de Dados, é uma legislação novel que ainda está em implantação, mas nós tivemos o dado de mais de 223 milhões de pessoas vazadas. Isso é mais do que o total da nossa população. Porque foram vazados também, além dos dados de nós, seres vivos, foram vazados dados de falecidos, CPF, RG, Estado Civil, profissão, são informações muito privilegiadas. E esse mega vazamento, a gente ainda não tem noção de qual é a origem, mas ele proporciona delitos contra o cidadão. Podem ser abertas contas correntes falsas, pode comprar um telefone celular e quando você vê, começa a chegar a conta do celular que você nunca viu na sua casa. Podem ser tomados empréstimos, né? E aí que está o perigo, né? Porque quando você vê aquela pessoa que tem o salário, que tem, principalmente o aposentado é o maior prejudicado, vai lá sacar sua aposentadoria, quando vê, está com 1/3 da aposentadoria tomada por uma obrigação que ele não fez. Como saber se o seu nome vazou? O Banco Central tem um site, um aplicativo chamado Registrato. Então, eu aconselho quem estiver na dúvida que seus dados foram vazados, que acesse o site do Banco Central, baixe esse aplicativo chamado Registrato e lá você vai saber se os seus dados foram vazados. Se você teve os seus dados vazados, você tem que ter um máximo de cuidado de registrar de observar sua conta corrente, o seu extrato, né? E ao menor sinal de chegar uma correspondência na sua casa, você procurar os seus direitos através de um advogado, porque se você tiver os seus dados vazados, você tem direito a postular uma indenização caso você sofra algum dano material. A simples incomodação de ter os seus dados vazados, ela não gera dano moral. Agora, o dano material, ele ocorre se efetivamente esse dado for utilizado para tomar um empréstimo, você vai lá sacar a sua aposentadoria, o seu salário e está lá com aquele empréstimo consignado que a pessoa não fez. Doutor Alexandre, em relação a medidas preventivas, como, por exemplo, troca de senhas ou quaisquer outras, isso é pertinente? Exatamente, é bem colocada a sua questão. É o próximo passo que eu ia aconselhar, que em razão desse mega vazamento, que você troque todas as suas senhas para efetivamente dificultar e que utilize senhas fortes, com letra minúscula, letra maiúscula, número. Utilizem senhas fortes, porque esses mega vazamentos eles vão ocorrer cada vez mais, porque existe
uma tentativa de desviar. Doutora, rapidinho também me surgiu essa perguntinha. E a questão de vazamento de dados. Então, essa questão de trocar senhas, mas não seria somente dados de banco de dados cadastrais? Também engloba essa questão de dados mais específicos bancários? Bom, você como digital influencer deve estar preocupada com as contas do Instagram, Facebook. Não são essas contas que eles estão interessados. Eles estão interessados nas contas bancárias. As contas bancárias onde eles podem efetivamente lançar empréstimos consignados. E é importante também a questão das empresas telefônicas. Então, por que eu aconselho efetivamente baixar o aplicativo Registrato do Banco do Brasil, do Banco Central, perdão? Eu aconselho para que você vá lá e verifique se seu nome está lá. Se seu nome estiver lá, você tem que ter o máximo de cuidado, trocar, aí se trocar as senhas e, se possível, verificar com a sua operadora de celular se foi cadastrado algum novo telefone. Assim como eles ligam para a gente, nós vamos ter que dar uma ligada para eles nesse momento, somente se você encontrar o seu nome como um dos vazados. Mas possivelmente foi vazado. São 223 milhões de dados. É Registrato com T no final, doutor Alexandre? Registrato com T no final. Com T no final. É um aplicativo do Banco Central. Olha que coisa, a gente não tem ideia, né, Andréia, do risco que se corre, né? É verdade. Muito importante, Andréia, muito obrigado por ter trazido aqui o doutor Alexandre, que foi, assim, algo, para mim, pelo menos, foi surpreendente, porque a gente ouve as notícias, lê as notícias e vê a televisão informando, mas a gente não tem noção do risco de a gente, de repente, estar com um empréstimo aí ou um saque e perde o dinheiro, né? O senhor falou rapidamente, doutor Alexandre, buscar os direitos, mas contra quem? Bom, na verdade, por exemplo, quem tem a obrigação de cuidar desses dados? Digamos que o Banco X recebe um cadastro no meu nome, no nome do senhor, no nome do nosso telespectador, e faz o empréstimo e concede o empréstimo. O banco, ele está agindo com negligência. Responsabilidade do banco. É responsabilidade do banco, porque o banco tem que efetivamente cadastrar e tem que telefonar para ver se aquele número, se a pessoa... Perfeito. Enfim, tem que se cercar de garantias. Perfeito. Que é a pessoa que está pleiteando o empréstimo. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Traga sempre ele de volta aqui, André. É fantástico, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Né? Eu que agradeço a participação. Estamos de portas abertas aqui, doutor Alexandre. Tá bom.